Áudio 41, página 299. Emburrecimento inteligente. Há outra solução. Emburrecer com inteligência, definindo a próxima ação. Você invariavelmente sentirá um alívio na pressão a respeito de quaisquer coisas com o qual se comprometeu a fazer ou a mudar quando decidir a próxima ação física necessária para fazer isso avançar. Em essência, nada mudará no seu mundo, mas mudar seu foco para algo que a sua mente entende como uma tarefa factível vai gerar um verdadeiro aumento de energia positiva na direção e na motivação. Se você de fato capturou todas as coisas que chamam sua atenção durante a varredura mental, olhe a lista de novo agora e decida a única próxima ação a executar em cada um desses itens. Observe o que acontece com a sua energia. Não importa quão grande ou difícil o problema possa ser, livre-se da confusão dando um pequeno passo na direção da solução e faça alguma coisa. Ou você é atraído ou repelido pelas coisas da sua lista. Não existe território neutro. Ou você se sente positivamente impelido a concluir uma ação ou relutante em se envolver com ela. Geralmente é a simples decisão da próxima ação que faz a diferença entre os dois extremos. Pensar e decidir demandam energia, e quando você nota algo inacabado, mais ainda sem a próxima ação determinada, tende a ser lembrado de sua fadiga e da sensação de estar sobrecarregado. Por isso, a reação da maioria das pessoas às próprias listas e aos organizadores é negativa. Não pelo conteúdo em si, mas porque ainda não aplicaram a eles a quantidade suficiente de raciocínio. Tudo que está nas suas listas e pilhas pode ser atraente ou repulsivo para você. Não há território neutro quando se trata da sua tralha. No acompanhamento de pessoas que começaram a implementar o método GTD, descobri que uma das maneiras mais sutis de muita gente perder o rumo é deixar que suas listas de ações voltem a ser listas de tarefas ou subprojetos em vez de lista de próximas ações. Elas ainda estão muito à frente de muita gente, porque de fato estão tomando nota das coisas, mas muitas vezes se sentem emperradas e acabam procrastinando por terem deixado que suas listas de ações abrigassem itens como reunião com o comitê do banquete, aniversário do Johnny, recepcionista, apresentação de slides. Em outras palavras, as coisas se transformam de novo em coisas em vez de estarem no nível de ação. Não há nenhuma ação clara aqui, e qualquer pessoa que mantém uma lista cheia de itens como esse sobrecarrega bastante o cérebro sempre que olha para ela. Você só consegue curar o varejo, mas pode prevenir o atacado. Isso é trabalho extra? Definir as próximas ações de seus compromissos é um esforço extra que você não precisa empregar? Claro que não. Se você precisa consertar o carro, por exemplo, em algum momento terá que definir a próxima ação. O problema é que a maioria das pessoas espera agir até que a próxima ação seja telefonar para a seguradora e chamar o reboque. Portanto, quando você acha que a maioria das pessoas toma decisão sobre as próximas ações de suas tralhas, quando aparecem ou quando explodem, e você acha que haveria diferença em sua qualidade de vida se elas lidassem com esse trabalho de conhecimento no início e não no fim? Qual você acha que seria a maneira mais eficiente de tocar a vida? Definir as próximas ações de seus projetos assim que eles surgem em seu radar e então agrupá-las de modo eficiente em categorias de ações a serem executadas em determinados contextos, ou evitar pensar no que exatamente precisa ser feito até que tenha que ser feito e então interromper suas ações enquanto tenta apagar incêndios. Evitar as decisões sobre as ações até a pressão do último minuto gera enorme ineficiência e estresse desnecessário. Isso pode soar exagerado, mas quando peço a um grupo de pessoas que estime quando a maioria das decisões de ações são tomadas em suas empresas, com poucas exceções, a resposta é quando as coisas explodem. Um cliente nosso de uma multinacional fez uma pesquisa com seus funcionários sobre as fontes de estresse em sua cultura e a principal reclamação foram as crises de última hora, consistentemente promovida por líderes de equipe que falharam em tomar decisões apropriadas logo de início. A importância do padrão de decisão sobre a próxima ação.
Muitos executivos sêniores me disseram que adotar a pergunta qual é a próxima ação como procedimento padrão em sua empresa foi transformador em termos de desempenho mensurável. Isso mudou permanentemente sua cultura e para muito melhor. Por quê? Porque essa pergunta conduz à clareza, à responsabilidade, à produtividade e o empoderamento. Clareza. Muitas reuniões terminam com apenas uma vaga sensação de que as pessoas sabem o que foi decidido e o que devem fazer, mas sem uma conclusão clara que existe uma próxima ação, qual é ela e quem é o responsável. Muitas vezes as coisas ficam soltas no ar. Frequentemente sou chamado a agir como facilitador em reuniões. Aprendi da maneira mais difícil que não importa em que ponto esteja a discussão. 20 minutos antes do horário combinado de encerrar a reunião, devo perguntar: então, qual será a próxima ação? Em minha experiência, 20 minutos é normalmente o tempo necessário para esclarecer e, às vezes, tomar decisões difíceis, de modo a se chegar a uma resposta. A conversa não cozinha o arroz. Essa abordagem muitas vezes suscita discussões muito mais profundas que aquelas com as quais as pessoas se sentem confortáveis. Estamos trabalhando o assunto com seriedade? Realmente sabemos o que estamos fazendo aqui? De fato, estamos prontos para dedicar tempo e recursos preciosos a isso? É muito fácil evitar esses níveis de pensamentos mais relevantes. O que impede que essas questões se transformem em tralha amorfa é forçar a decisão da próxima ação. Às vezes é necessário mais conversa, exploração, deliberação e negociação para que o assunto seja encerrado. O mundo está muito imprevisível para permitir suposições sobre resultados. Precisamos assumir a responsabilidade de esclarecer as decisões. Você precisa de alguma experiência com isso para realmente entender o que estou querendo dizer. Se não estiver muito certo do que estou fazendo, sugiro que a próxima reunião com alguém termine a conversa com essa pergunta. E então, qual é a próxima ação? E observe o que acontece. Responsabilidade. O lado negativo das culturas colaborativas é sua aversão a responsabilizar alguém por uma atividade, minha ou sua. Infelizmente, não está no vocabulário de muitas dessas organizações. Há uma sensação de que isso seria indelicado. Estamos todos juntos nisso. É um sentimento válido, mas raramente a realidade do dia a dia duro do mundo de trabalho. Muitas reuniões terminam com uma vaga sensação entre os participantes de que alguma coisa tem que acontecer e com a esperança que não seja seu trabalho fazer isso. Ao meu ver, indelicado é permitir que pessoas saiam de discussões sem clareza. A verdadeira união do grupo se reflete na responsabilidade que cada um assume por definir as coisas reais a serem feitas e as pessoas responsáveis por elas, de modo que sejam libertados da angústia de ações ainda indefinidas. Mais uma vez, se você já passou por isso, vai saber do que eu estou falando. Se não passou, experimente fazer o teste. Corra um pequeno risco e pergunte: então, qual é a próxima ação? Quando terminarem de discutir o item na sua próxima reunião de equipe ou na conversa da mesa de jantar. Produtividade. As organizações se tornam naturalmente mais produtivas quando estimulam a tomada de decisão sobre as próximas ações logo que as questões surgem. Por todas as razões já mencionadas, determinar a alocação necessária de recursos físicos para fazer acontecer tão logo a meta seja definida, produzirá mais resultados em menos tempo e com menos esforço. Há riscos e custos em toda a programação de ação, mas eles são muito menores do que os riscos e custos de longo alcance de uma confortável falta de ação. Aprender a romper as barreiras do pensamento criativo sofisticado que podem paralisar a atividade, ou seja, as intrincadas redes mentais que tecemos, é uma consequência superior. Por décadas, a produtividade tem sido exaltada como algo desejável para melhorar as organizações. Qualquer coisa que possa aumentar os resultados fará isso. Mas no mundo do trabalho, do conhecimento,
Todas as melhorias nos computadores e nas telecomunicações, além de todos os seminários sobre liderança no planeta, não farão diferença em relação a isso, a menos que as pessoas envolvidas aumentem a sua agilidade de resposta operacional. E isso exige pensar sobre o que entra em seu mundo antes que seja obrigado a fazê-lo. A produtividade só melhora quando as pessoas aumentam sua agilidade de resposta operacional. E no trabalho do conhecimento, isso significa esclarecer as ações logo de início. Empoderamento. Talvez o maior benefício ao adotar a abordagem da aproximação seja que isso aumenta dramaticamente sua habilidade de fazer as coisas acontecerem, com um concomitante aumento da sua autoestima e na perspectiva construtiva. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você vai estar fazendo o impossível. As pessoas estão constantemente fazendo coisas, mas, em geral, só quando têm o que fazer, sob a pressão de si mesmas ou dos outros. Elas não desfrutam da sensação de vitória de estar no controle, nem da cooperação entre elas e o mundo. Têm sede dessas experiências. Os comportamentos diários que definem as coisas estão incompletas e os passos necessários para finalizá-las devem mudar. Conduzir as situações à sua maneira, antes que seja obrigada a agir por pressões externas e estresse interno, constrói os alicerces de autovalorização que espelharão para todos os aspectos da vida. Você é o capitão do seu navio. Quanto mais agir sobre essa perspectiva, melhores as coisas serão para você. Pergunte para si mesmo qual é a próxima ação. Diminui a mentalidade de vitimização. Ela pressupõe que há uma possibilidade de mudança e que há algo que você pode realizar para fazer acontecer. Essa é a formação implícita desse comportamento. E esse tipo de afirmação presumida muitas vezes funciona de modo mais fundamental para construir uma autoimagem positiva do que ficar repetindo: sou uma pessoa poderosa e eficiente e faço as coisas acontecerem em minha vida. Há muitas reclamações na sua cultura. Na próxima vez que alguém lamentar por alguma coisa, pergunte: então, qual é a próxima ação? As pessoas só se queixam de algo que acreditam que poderia ser melhor do que é hoje. A pergunta sobre a ação força a questão. Se algo pode ser mudado, há uma ação capaz de mudá-la. Se não pode, deve ser considerado parte do cenário a ser incorporado por nas estratégias e táticas. As reclamações são um sinal de que alguém não está disposto a correr o risco de fazer avançar uma situação que pode ser mudada, ou que não consideraria a circunstância imutável em seus planos. É uma forma temporária e rasa de autoavaliação. As pessoas estão sempre culpando a circunstância pelo que elas são. Eu não acredito em circunstâncias. Os indivíduos que progridem nesse mundo são aqueles que se mexem e procuram circunstâncias que querem, e se não conseguem encontrá-la, eles criam. Embora meus colegas e eu raramente divulgo o nosso trabalho dessa maneira, percebo que pessoas de fato se empoderam todos os dias enquanto as treinamos a aplicar a técnica da aproximação. Ela aumenta o brilho dos seus olhos e ilumina o caminho, acendendo uma centelha em seu pensamento e comportamento. Todos nós já somos poderosos, mas decidir gerenciar com eficiência as ações físicas necessárias para fazer as coisas avançarem parece exercer esse poder de uma forma que une aspectos mais positivos de nossa natureza. Quando você começa a fazer as coisas acontecerem, começa a acreditar que pode fazê-las acontecer, e isso faz as coisas acontecerem.